Hello guys, we are studying today the present perfect and the present perfect continuous, their difference, ok? Vamos hoje estudar as principais diferenças entre o presente perfeito e o presente perfeito continuous. Bom, apesar dos dois, tanto o present perfect continuous e o present perfect, terem em sua forma o nome presente, representam situações acontecidas no passado. Iniciamos pelo present perfect. O present perfect tem sua dificuldade, principalmente para nós brasileiros, por um simples motivo: não existe um tempo verbal equivalente na nossa língua. Não é muito comum a gente usar o presente perfeito para falar de certas situações que aconteceram no passado. A estrutura principal é sujeito, o verbo have, que ele pode ser have ou has, mas um verbo principal que tem que estar no particípio passado. Se ele for um verbo regular, acrescenta-se ed. Se for um verbo irregular, ele tem sua própria forma no particípio e um complemento da situação. Existem três situações em que pode-se usar esse tipo de tempo verbal, present perfect. Vamos a elas. Primeira situação: uma coisa que aconteceu ou que começou em um tempo passado e ainda está acontecendo no tempo presente. Então, exemplo: I have worked at Microsoft since 1998. Eu trabalho na Microsoft desde 98. O fato que iniciou, por isso que iniciou no passado, indica que algo ocorreu no passado, mas o sujeito ainda não saiu da mesma empresa, ou seja, ainda está acontecendo no presente. De novo, começou no passado, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra, tinha eu tenho trabalhado nesta empresa desde 98. Na segunda situação, utilizamos o present perfect quando algo aconteceu em um determinado período de tempo e o efeito disso ainda pode ser sentido hoje, já pode ser visto na atualidade. You have changed so much since we married. Aí você junta isso aqui, have changed, e traduz ele apenas no passado simples, mudou tanto desde que nos casamos. Então, you have changed, você tem mudado. Lembra que a ideia do present perfect é da ideia de algo ter acontecido. 3. Quando aconteceu algo no passado, mas não importa quando ocorreu. Então, I have been to New York. Eu já estive em Nova York. A viagem aconteceu em um passado, foi um fato marcante para a pessoa que fez a frase I have been. Se fosse eu, então eu. Se fosse ele, he has. Fosse você, you have. Por isso deve-se utilizar o present perfect. Ok? Let's go. The present perfect continuous, usado para mencionar algo que começou no tempo passado e continua acontecendo até agora. Note que a diferença agora é essa palavrinha aqui, acontecendo. Então a situação ela continua em andamento, também conhecido como present perfect progressive. Regra principal: sujeito, o verbo have, de novo pode ser have ou has. Neste caso é obrigado a palavra been, que é o particípio do verbo to be, e outro verbo acrescido de ing, que esse ing é que vai dar a ideia do progressivo, do contínuo, e um complemento da situação. Exemplo: moro em Londres desde 2010. Então aqui eu digo assim, I have been living, que o verbo é live, in London since 2010. Eu tenho estado morando em Londres desde 2010. Se você traduzir desse modelo, eu tenho estado morando, a situação para nós em português vai ficar meio estranha. Essa frase ela denota algo que havia ou que aconteceu e ainda está acontecendo.
certo? Desde 2010 mudou e tá explicado, até hoje continua morando. Outro exemplo. She's been waiting for you for 30 minutes. Ela tem estado esperando. Lembre que esse apóstrofo S aqui não é verbo to be, é has. Né? Então, ela tem estado esperando por você por 30 minutos. A ideia que acontece é que ela ainda está esperando. Continua esperando. A ação ainda não acabou. Observação. Simplesmente utilizamos quando nos referimos a algo que aconteceu e que ainda está acontecendo. Isso tem que ficar claro. Só é usado o Present Perfect Continuous se a situação começou no passado e continua acontecendo. Como usar o Present Perfect Continuous em perguntas? É o mesmo modelo do Present Perfect. Você vai inverter o verbo have, que é o verbo auxiliar, com o sujeito. Aqui o exemplo vai com a expressão how long, que dá a ideia de há quanto tempo. Então, quando utilizar com how long? Para perguntas que determinam a ação que está acontecendo. Você vai usar how long, depois have ou has, mais o sujeito, mais o verbo be no particípio, mais o verbo principal acrescido de ing. Depois, não esqueçam o ponto de interrogação. Algumas possíveis perguntas que podem ser feitas nesse modelo. How long have you been playing soccer? Repetindo. How long have you been playing soccer? How long has he been living in Brazil? Então, note que aqui vocês têm a expressão interrogativa quanto tempo. Logo após o verbo auxiliar da frase, que é o verbo have. Sujeito, você. Verbo to be. Mais um verbo principal acrescido de ing e depois o complemento. A mesma situação, só inverteu o have, só trocou o have por has. Certo? Porque aqui o sujeito é ele ou ela. Para utilizar o Present Perfect Continuous, a ação tem que ter começado no passado e ainda estar acontecendo atualmente. Então, essa situação ela só vai ser perguntada se você tiver a ideia de que ainda está acontecendo. Have or has. Quando usar have e quando usar has. Isso aqui é a mesma situação do Simple Present. Quando a gente está na terceira pessoa do singular, a gente usa has. Quando está na primeira, segunda e as demais, have. Então, no presente simples, Simple Present, no Present Perfect, no Present Perfect Continuous, nós devemos utilizar have ou has. Lembrando que have ou has, ele vai estar aqui embaixo. He has, she has. Então, só pode ser usado com he, she ou it. E o verbo have vai ser usado para eu, você, eles ou nós. I, you, we e they. Isso aqui é presente simples. Ó. I have a car. You have a bike. They have a car. He has a book. She has a pen. Ok? Então, notem que a mesma situação de presente simples, ele vai ser usado também no Present Perfect Continuous e no Present Perfect. Ok? Para fazer a negativa, vocês vão colocar a palavra not depois do auxiliar have. Então, haven't, hasn't, hasn't. Interrogações, inverte o sujeito com o verbo. Have I, have you, have they. Ok? Deixa eu só botar um slide aqui para vocês verem. Por exemplo, se eu quiser have you been, eu vou dizer I haven't been playing soccer. Eu não tenho jogado futebol. Alright? Ok. This is our English class today. Tem mais um exemplo aqui. Quando utilizar cada um dos tempos verbais. A diferença do uso dos dois. Só para reforçar. No Present Perfect Continuous, algo aconteceu no passado, mas continua acontecendo no presente. Já no Present Perfect, algo aconteceu no passado, mas não continua fazendo. Então, essa é a principal diferença dos dois. Continuous, certo? O continuous ele vai dar a ideia de que continua acontecendo. Ok? Espero que tenha ajudado. Bom, have a nice day. Bom dia para vocês.
See you tomorrow. See you after. See you later. Bye bye.